Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, em certo sentido, pode-se afirmar que o Espiritismo é a religião mais antiga do mundo. E pode-se dizer mais, que a primeira sessão espírita se realizou no Jardim do Éden, quando a serpente, incorporando o diabo, entabulou conversação com a mulher e assim conseguiu ludibriá-la, como podemos observar em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 5. A Bíblia é o livro, dentre outros, que nos dá a história do Espiritismo. Começando no Êxodo, ela mostra que os antigos egípcios foram praticantes de fenômenos espíritas quando os magos foram chamados por Faraó para repetir os milagres operados por Moisés. Quando Moisés apareceu diante desse monarca, com a divina incumbência de tirar o povo de Israel da escravidão egípcia, os magos repetiram alguns dos milagres de Moisés. Mais tarde, já nas portas de Canaã, Deus advertiu o povo de Israel contra os perigos do ocultismo, dentre os quais se destacava a mediunidade como prática abominável à sua vista. O castigo imposto aos que desobedecessem os mandamentos de Deus, nesse particular, é que seriam condenados à morte. O Antigo Testamento também indica como amaldiçoadas por Deus pessoas com ligações com espíritos familiares e feitiçarias. O rei Saul, antes da sua apostasia, quando ainda estava sob a direção de Deus, baniu os praticantes do espiritismo em todas as suas modalidades, como nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 até o 9, da mesma forma como fez o rei Josias depois dele. O profeta Isaías também se dirigiu aos antigos espíritas que vaticinavam contra o povo de Israel que essa prática era inútil e detestável aos olhos de Deus, como nós podemos ver em Isaías capítulo 8, versículo 19. Igualmente, a queda do rei Manassés se deu como resultado das suas práticas ligadas ao espiritismo. A Bíblia também registra a tentativa de o homem procurar conhecer o futuro e os mistérios do universo, seja por meio da adivinhação, de encantamentos, de feitiçaria. Egípcios, caldeus e cananitas, diz-nos a Bíblia, estavam envolvidos com essas práticas e têm continuado através dos séculos. Em 1848, houve um recrudescimento do espiritismo no sítio de Riedesville, perto da cidade de Arcádia, condado do Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox alugou uma casa, tida como assombrada. Aí residia a família do Dr. João Fox, constituída pela senhora Margarida Fox, esposa do Dr. João, e as filhas Margarida, cujo apelido familiar era Meg, e Catarina, apelidada de Kate. O casal Fox tinha 2 filhos que moravam fora da casa paterna, David e Ana Lia, que era mais velha que Meg, 23 anos. Era um lugar muito pobre, de casas de humilde aspecto, geralmente construídas de madeira. Seus pais eram metodistas. Notava-se que naquela residência acontecia algo de anormal que obrigava seus moradores a mudarem-se. O último inquilino, antes da família Fox, fora um homem chamado Miguel Wickman, em 1847, devido a várias vezes ter ouvido baterem à porta e quando ia ver não encontrava ninguém. Isso ocorria repetidamente. Como essa cena se repetia constantemente, aborrecido mudou-se de casa. Na referida casa passou a habitar então a família Fox, pai, mãe e as 2 meninas, Kate com 12 anos e Meg com 15 anos. Neste mesmo ano, a casa era novamente perturbada por estranhas manifestações. Ruídos inexplicáveis faziam-se ouvir com tal intensidade que a família não conseguia repousar. Frequentemente, esses fenômenos pareciam vir do quarto onde dormiam as 2 meninas. Mesmo quando o quarto estava fechado, percebia-se ali o movimento de objetos, móveis que se arrastavam, mesas e cadeiras que giravam. Chamando os vizinhos, eles foram testemunhas dos mesmos fenômenos. Todos os meios de vigilância foram colocados em ação para descobrir de onde procediam aquelas batidas e tudo foi inútil.
não se pôde descobrir a causa real daquelas manifestações, apesar das numerosas pesquisas. A família percebeu que a causa produtora era inteligente, pois certa noite, quando Kate comentava com sua mãe tais coisas, procurou imitar com estalos de dedos aqueles sons misteriosos e, para surpresa delas, de súbito os mesmos estalos se reproduziam e em número igual. Surpreendida e curiosa, Kate repetiu os estalos e os mesmos se fizeram ouvir de novo. A senhora Fox pediu ao misterioso visitante que contasse até 10. Ouviram então 10 pancadas. Perguntou-lhe qual era a idade de cada uma das suas filhas, obtendo resposta exata. Por meio de outras perguntas, verificou-se tratar-se de um espírito que respondia afirmativamente, dando 2 toques, negativamente, dando 1 toque. Desta maneira, foram informadas que o tal espírito era a alma de Carlos Ryan, assassinado naquela casa e que fora enterrado na despensa. A notícia de que era possível falar com os mortos por intermédio do seu espírito logo se espalhou e a casa da família Fox começou a ser frequentada pelos vizinhos que ali iam passar a noite em consulta ao espírito. Em vista do crescente progresso espírita, a família decidiu se mudar de cidade, transferindo-se para Rochester. Após 4 meses nessa cidade, resolveram mudar-se para Nova York. Os investigadores dessas manifestações notaram que o fenômeno só se produzia na presença da jovem Kate Fox, atribuindo-lhe certo poder que vieram a chamar de mediunidade. Certa noite, sentada em volta de uma mesa, estava a senhora Fox conversando com outras 2 pessoas, quando de súbito a mesa se agita e se eleva no ar. Uma das pessoas presentes deu a ordem à mesa e a movimentação cessou. Lia logo atribuiu aos espíritos a locomoção espontânea da mesa. Lia, a irmã mais velha, com suas irmãs, teve a ideia de invocar outros espíritos e assim muitos dos que assistiam àquelas sessões espíritas foram levados pela curiosidade ou pelo desejo de também se tornarem célebres a repetir por conta própria as experiências e as evocações dos espíritos, de tal modo que pela América do Norte as sessões espíritas se foram multiplicando rapidamente. Essas meninas se tornaram médiums e durante 30 anos produziram fenômenos que se tornaram conhecidos em várias partes do mundo. No dia 21 de outubro de 1888, a senhora Margaret Fox Kane realizou pela primeira vez seu intento de, com os próprios lábios, denunciar publicamente o espiritismo e seu séquito de truques. Apresentou-se à Academia de Música de Nova York perante numerosa e distinta assembleia e, sem reservas, demonstrou a falsidade de tudo quanto no passado fizeram sob o disfarce da mediunidade espírita. A senhora Meg manteve-se em pé sobre o palco, tremendo e possuída de intensos sentimentos, fez uma aberta e extremamente solene abjuração do espiritismo, enquanto a senhora Catherine Fox assistia de um camarote vizinho, dando por sua presença inteiro assentimento a tudo que a irmã dizia. Portanto, amados irmãos, nossa atitude como católicos é ficar longe de fenômenos que seduzem e que arrastam as pessoas para doutrinas errôneas. Espero ter esclarecido a respeito desse assunto. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos uma semana muito abençoada.